Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos. Hoje eu não vou falar a mais um episódio, mas eu vou falar ao último episódio da série, onde eu falo sobre o cérebro da criança. A maior vantagem de quando a gente aprende sobre essa perspectiva de interação, que eu falei em todos os podcasts, é que essa interação ela reforça, ela fortalece e ela converte os nossos desafios diários como pai, como mãe, como cuidador, como pedagogo. Essas dificuldades, gente, que a gente tem, que pode desligar, que pode quebrar a alegria e a conexão que a gente tem com a criança da gente. Essa é a maior vantagem da interação que a gente pode promover com a nossa criança. E essa interação do cérebro de nós adultos permite com que a gente vá muito além apenas da sobrevivência. Esse método de conexão que eu falei até agora, de interação com o cérebro da nossa criança e com o nosso cérebro entre a gente e a criança. Todas essas dicas e informações, elas promovem uma conexão e um entendimento mais profundo entre a gente e entre a nossa criança. E quando a gente tem essa consciência sobre a integração, sobre como funciona o cérebro da nossa criança, a gente acaba adquirindo competências e também uma confiança para tomar de conta daquelas situações que acontecem no dia a dia de uma forma que a gente se aproxima da nossa criança e não que a gente se afasta dela. Nós aprendemos também sobre os sentimentos dela, sobre o campo de visão da criança e sobre o cérebro, e por isso, dessa forma, a gente pode, de uma forma positiva e saudável, ajudar a nossa criança no desenvolvimento dela. E o resultado disso não é só que a nossa criança vai se desenvolver de uma forma saudável e de sucesso, mas também que a nossa relação com a nossa criança vai florir, vai dar bons frutos. Essa interação entre a gente e a nossa criança não é somente um aprendizado de teste de paciência, mas é também uma forma da gente saber quem a nossa criança vai ser no futuro. Tudo que eu falei até agora também ajuda em relação a essa integração do cérebro. Ela dá um sentido e ela alimenta esses sentidos que estão aguçados na criança. Além do que também dá para a criança habilidades que vão ajudar ela a crescer e também a se tornar um adulto saudável e também um adolescente que está aberto para novas aprendizagens. Quando a gente fala do andar superior, da parte do andar superior que ainda não está preparado, quando a gente faz esse processo de integração e de conhecimento do cérebro da criança, a gente está, na verdade, dando um desafio, encorajando a nossa criança e também ajudando ela a desenvolver essa parte que precisa se organizar, que precisa se superar, né? Precisa também se preparar. E ela pode ali nas diferentes situações também aprender a ser um melhor amigo, um melhor parceiro, melhores pais, um ser humano melhor. Quando a gente entende a nossa criança e quando a criança também é treinada para entender os seus comportamentos e as suas sensações, as imagens, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, essa criança ela vai ter um entendimento mais profundo sobre si mesma e ela também vai ser uma pessoa melhor, ela vai conseguir se controlar e também criar uma ligação com as outras pessoas, uma conexão, um relacionamento melhor. E também quando a gente ensina a nossa criança sobre essa ligação, essa conexão, esse relacionamento através dos conflitos, a gente dá para ela um entendimento da mesma forma que é inestimável esse presente de entender
que também os conflitos que não são tão divertidos, que não são muito legais de lidar, são situações para criar criança e a gente se engaje para aprender e entender sobre outras sensações, outros sentimentos. E toda vez que eu falei sobre a integração do cérebro, integrar a parte inferior com a parte superior, a parte do lado esquerdo com a parte do lado direito, essa integração ela precisa acontecer para que a nossa criança sobreviva e também se desenvolva de uma forma com sucesso, para que aconteça uma sensação de bem-estar agora para nossa criança, mas também no futuro dela. Vocês lembram, gente, sobre como eu falei várias vezes durante praticamente quase todos os podcasts sobre a forma de como o cérebro é muito sociável, ele é preparado e ele é sempre receptivo para a interação social, para o contato com o outro, para a observação do outro. E é importante a gente sempre lembrar que o nosso cérebro, ele não é um órgão isolado, como muita gente acaba achando, que aquele cérebro, ele tá ali sozinho, dentro da bolha dele e que está agindo ali no vácuo. Não é isso, é todo indivíduo em si mesmo, na família e na sociedade, na base e ali na parte básica também, está todo mundo junto e acoplado ao cérebro de cada um, de cada indivíduo. E a nossa criança, quando ela aprende que existe essa possibilidade de equilibrar os sentimentos, as emoções, quando a gente ensina para nossa criança os diferentes meios e estratégias para lidar com o dia a dia, com as dificuldades, essa criança, ela não só vai desenvolver uma alegria, uma felicidade, um significado durante a vida dela, mas também quando ela estiver adulta, ela vai transferir esse conhecimento para outras pessoas. Olha o bem que a gente faz, não só para nossa criança, gente, mas também para todas as pessoas que estão ao nosso redor e também para a sociedade. Vocês lembram do controle remoto, onde a criança poderia pausar e fazer a memória implícita dela em explícita, ou ajudar ali a que ela se desenvolvesse naquele desafio e que ela refletisse sobre aquilo que aconteceu? Quando a criança aprende isso, vai ser mais fácil para ela, durante a vida dela, ter significados transformadores através do contato com outras pessoas. Vai ter um significado maior, um significado relevante. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente aprende sobre o aro da consciência. Vocês lembram do aro da consciência? Ou a roda da consciência, né? Quando a gente entende sobre como a gente pode interagir com as nossas próprias partes do nosso cérebro, a gente também entende de uma forma mais profunda e de uma forma ativa também como que a gente vai interagir com as pessoas ali no meio que a gente está vivendo. Tem criança, gente, que quando entende essa interação do cérebro, quando os pais ou quando os responsáveis, os adultos, os cuidadores, ensinam a criança a lidar com as situações diferentes, elas acabam agindo de uma forma muito sábia, até mais sábia do que o comum na idade delas. Como, por exemplo, gente, uma criança de 3 anos que ficou em casa com a babá. Quando os pais chegam, a criança que tem essas sensações, esses sentimentos, essas emoções bem trabalhadas e sabe pensar de uma forma diferente, foi ensinada a trabalhar isso no cérebro dela. Quando os pais chegam em casa, ela fala: eu senti saudade de vocês, mas eu também me diverti com a babá.
Então, gente, uma garota de 7 anos que vai fazer um piquenique com os pais, mas aí ela fala para os pais: olha, isso não é uma grande coisa que eu vou falar. Eu só quero dizer que eu tô sentindo dor no meu dedo. Eu só quero dizer que eu me machuquei, mas que a gente pode brincar e se divertir apesar disso tudo. Então essa criança, ela aprendeu a não fazer grandes dramas, porque ela já sabe que o problema foi solucionado antes, que tomaram de conta do dedo dela, mas que ela precisava expressar o que ela estava sentindo sem criar um impedimento, independente daquilo que ela estava pensando. Se a gente puder fechar os olhos e imaginar que a gente, como adulto, está segurando uma criança no colo, a nossa criança pequena, e imaginando o poder que a gente tem de mandar adiante tudo que a gente está ensinando para aquela criança e que não para ali, que os nossos netos, os netos dos nossos filhos vão pegar tudo que a gente está passando e ensinando para eles e eles vão dar continuidade com essa herança de alegria, de felicidade. Imagine que você está agora olhando quando a sua criança conecta e desconecta e reconecta com o seu neto. É desta forma que a gente integra a nossa vida. A gente vai além dos limites de cada geração. Tudo que foi falado em todos os podcasts, é claro que pede da gente um pouco de esforço, de interesse também. E quando tudo estiver acontecendo, não é sempre fácil a dar um passo para trás e repensar naquilo que aconteceu, principalmente quando são as experiências que são mais dolorosas, ou então lembrar de engajar a parte do cérebro superior quando alguém está triste. E naquele momento, ao invés disso, a gente acaba colocando a parte do cérebro inferior de uma maneira mais crítica. Cada estratégia para toda a interação do cérebro oferece passos práticos que as pessoas, que a gente, na verdade, pode tomar para a gente, para criar uma família melhor e também para a gente aprender a lidar de uma maneira mais fácil em cada situação que for necessária. É claro, gente, que a gente não precisa ser um super pai, uma super mãe, um super parente ou cuidador. É praticamente impossível que a gente seja perfeito ou que a gente não precisa também seguir exatamente uma agenda recomendada que programa a criança para fazer dela um pequeno robô. Além do mais, com certeza a gente vai errar também, vai cometer alguns erros e a nossa criança também vai ter alguns erros. Só que a beleza da interação do cérebro, dessa perspectiva da interação do cérebro, é permitir que a gente entenda que o erro é uma possibilidade para crescer e para aprender. E que esse método quer dizer que a gente está consciente sobre o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, ao mesmo tempo que também a gente acaba aceitando, entendendo que nós somos humanos. O nosso objetivo como adulto é sempre estar consciente e dar atenção para aquilo que é importante. Esse é o nosso objetivo maior com a nossa criança. Não é algum tipo de rigidez ou de esforço esperado sobre a perfeição. Agora, gente, que vocês já conhecem esse método de interação do cérebro, com certeza, não só você como eu também, nós vamos querer dizer para outras pessoas o que a gente está sentindo e a gente vai se unir nessa grande responsabilidade. A gente vai tomar para a gente melhorar
não só o nosso futuro, mas também o futuro da nossa criança e o futuro das crianças das nossas crianças e a sociedade como um todo. Tem coisa melhor, gente, do que a gente de alguma forma passar para o nosso amigo, para a professora do nosso filho, para o vizinho que tem uma criança, a gente informar e dizer, olha, eu aprendi isso sobre o cérebro da criança, eu entendi isso. Da mesma forma que um professor e aquelas pessoas que estão cuidando dos alunos, que quando eles podem trabalhar juntos como um time, com o objetivo de desenvolver a saúde e o bem-estar da criança, da mesma forma também é a interação do cérebro da gente que é adulto, da gente que toma de conta de uma criança, que cuida de uma criança. Todos nós estamos interligados. Eu estou interligada a todas as pessoas que fazem parte do meu meio, através de ligações de nervos, vias nervosas, na verdade, né? E quando a gente faz essa integração na nossa vida, a gente cria um mundo de bem-estar ao nosso redor. Não tem nada mais consciente e mais importante, mais responsável do que a gente, como adulto, entender e saber que a gente pode fazer e também pode desenvolver os sentidos da nossa criança, todos eles. Tudo que a gente faz uma grande diferença e afeta na vida da criança, da nossa criança. Eu só quero lembrar que a gente não precisa também exigir, fazer altas exigências da gente mesmo como adulto que cuida de uma criança, que a gente não exija da gente essa perfeição e que a gente também dê importância a essas vantagens naqueles momentos que a gente está junto com a nossa criança. Porque a realidade é que a gente não pode fazer tudo 100% do nosso tempo. E a grande sacada é que a gente esteja consciente sobre aquelas possibilidades durante os dias para tocar para frente o desenvolvimento da nossa criança, para encorajar a nossa criança. E isso também não quer dizer, gente, que a gente tem que estar o tempo todo insistindo, batendo nessa tecla, pensando no cérebro da criança, utilizando todas as técnicas, todos os passos, mas quer dizer que a gente tem que dar a mesma importância de quando a gente só relaxa, de quando a gente só se diverte. Não é necessário que a gente queira saber o tempo todo, esteja o tempo todo em cima da criança, porque também fica um pouco sufocante. E acontece também de terem alguns momentos onde são muito ricos de aprendizagem e que não necessariamente a gente precisa colocar na mesa, colocar em pauta todos eles. Muitas coisas que as nossas crianças aprendem não estão exatamente interligadas à nossa presença. Foi falado durante todos os podcasts sobre o grau de importância, o poder e a força que a gente tem para dar forma, para estimular o desenvolvimento do cérebro da nossa criança e os sentidos da nossa criança e através disso afetar o futuro. E isso é um pouco assustador no começo, mas a gente precisa lembrar também que existem a questão genética e as experiências que afetam também a nossa criança de alguma forma que a gente não tem como controlar, a gente não tem um controle sobre isso. Só que, gente, olha como é interessante, se a gente entender essa mensagem sobre entender o cérebro da nossa criança, a gente se liberta daquela preocupação de não saber o que a gente está fazendo. E, aliás, a gente acaba interagindo com a nossa criança e entendendo que a gente faz um bom trabalho com a nossa criança. Não tem como, gente, a gente precisa se lembrar disso, não tem como
E não é nossa responsabilidade também evitar todos os erros, porque eles vão acontecer. Não precisa ser 100% de erros, mas aqui e ali a gente vai acabar errando. E também não é a nossa responsabilidade também esperar, ter aquela expectativa de, através de todo esse conhecimento que a gente adquiriu, retirar todas as barreiras do caminho da criança. Mas, ao invés disso, é a nossa missão estar perto da nossa criança e estar acessível para ela, independente de qualquer situação, porque a gente vai entender a nossa criança, a gente vai ter uma percepção maior, entender o que está se passando no cérebro dela e se colocar ali presente, acessível, que a criança tenha aquela facilidade de conversar com a gente e que através de tudo que a gente aprendeu, que a gente esteja aberto e preparado para lidar com aquela situação. Então, ao invés da gente ignorar aquele sentimento forte, aquela reação forte, ou ao invés da gente ficar sofrendo diante daquelas dificuldades e não saber o que fazer, a gente pode ajudar o cérebro da nossa criança a se desenvolver através de uma unidade inteira de interações. A gente pode ir junto com a criança quando a gente encontra esses desafios da vida. A gente pode encontrar presença e desta forma a gente pode fortalecer a conexão entre a gente e a nossa criança. Da mesma forma que também a gente pode ajudar a nossa criança a se sentir vista, ouvida, valorizada e que a criança se sinta e perceba que a gente se importa sobre ela, que a gente tem, independente da gente estar presente ou ausente, que ela pode contar com a gente, que ela sabe para onde correr quando o bicho pegar. As nossas crianças, gente, elas são afetadas totalmente e na maioria das vezes pelos pais, pelos cuidadores principais, a atenção deles, o elogio deles e aquele amor também que é incondicional. Por exemplo, se a gente não der aquela atenção naquele momento que a criança está precisando, quando ela está quer falar sobre algo, para ela é muito importante. E quando a gente não dá aquela atenção, talvez a gente até não tenha aquele tempo naquele momento, mas é importante que a gente olhe nos olhos dela e diga: só o momento que eu vou falar com você. É algo urgente? Pode esperar, dependendo da idade da criança. Geralmente as crianças pequenas, elas têm uma necessidade de ter uma atenção maior. Quando a gente não faz isso, a criança pensa: meu pai ou minha mãe não está se importando comigo. É muito importante que ela me ouça, que ela ache que é importante aquilo que eu quero dizer. O cérebro da criança é muito inteligente, mesmo a gente aprendendo tudo o que a gente aprendeu até agora nos podcasts. A criança, ela tem um radar, o cérebro dela tem um radar que na mesma da hora percebe se aquele elogio, se aquela atenção não é honesto ou se não é de uma forma atenciosa como deveria ser. E todas essas carências levantadas em questão ou essa concentração, a criança entende como não amar. Meu pai ou minha mãe não me ama, ou o meu cuidador não me ama. Por exemplo, se a criança está falando, aí você fala: ai, fulano, fala, e aí você continua com o celular na mão. Eu tô te ouvindo, pode falar, e você continua no computador, fala que eu tô te ouvindo, e a televisão ligada. A criança vai se sentir colocada de lado, como menos importante, que você está escolhendo uma outra coisa ao invés de escolher ela. Então eu gostaria de colocar nesse último podcast algumas coisas que a gente pode fazer e que também facilitam essa conexão, já que a gente fala muito, eu falei muito de conexão durante todos os podcasts e eu falo muito sobre isso, da importância, né? A primeira coisa é que a gente deve, na mesma hora, parar, cortar aquilo que a gente está fazendo.
Quando a gente faz isso, quando a gente interrompe imediatamente aquilo que a gente está fazendo para se virar não só os olhos, mas o corpo e toda a atenção para a criança, aquele momento vai ser um momento positivo e vai dar uma confirmação para a criança, que ela vai se sentir segura e ela vai se sentir apreciada. Se você não pode, naquele momento, dependendo da situação, parar naquele momento, você pode falar, eu venho já e vou falar com você. Ou então, eu estou entendendo o que você está falando, espera só um minuto, por favor. Ou então, uma estratégia bem simples, gente, a gente pode sugerir algo que a criança pode fazer enquanto ela está esperando. Isso funciona muito com as crianças pequenas. Olha, você pode pegar esse papel e desenhar algo. Ou então, dá uma atividade para ela fazer, que aí é o tempo que você termina de fazer o que está fazendo para dar atenção para ela. Uma outra coisa, já que eu falei de apreciação, não é só falar uma frase curta quando a criança fizer algo e que ela mostra para você, ou algo que ela quer falar para você, muito bem, ou então parabéns, mas você acrescenta um pouco mais diante daquilo que ela fez. Por exemplo, se a criança fez um desenho e você olha, você não vai falar só, que legal, que bonito, mas você pode falar, nossa, eu gostei das cores que você usou para fazer esse desenho, que foto legal, ou que desenho legal, o que você desenhou, como você fez isso. Essas são estratégias interessantes para conduzir uma conversa e também para que a criança possa explorar mais aquilo que ela fez ou a situação que ela fez. Essa apreciação, gente, ela precisa também ser espontânea. Não é só quando a criança vem para a gente e mostra. E isso é por experiência própria que eu falo sempre nos podcasts, não é só para as crianças pequenas. Meu filho tem 13 anos e tudo isso que eu tô falando para vocês se aplica também a ele, se aplica ao adolescente. Essa questão de se sentir amado, de se sentir apreciado, a gente também já comentou sobre isso, eu já comentei sobre isso, na verdade, né? Que o nosso cérebro, ele é social e ele precisa ser aceito. Então, que você faça essa apreciação espontânea também. Vá até a criança, não deixe só que a criança venha até você, mas vá até ela e dê uma apreciação ali naquilo que ela está fazendo, na brincadeira que ela está fazendo, na tarefa de casa que ela fez. Pode ser em algo que aconteceu na escola, porque a autoconfiança dela e a autoestima dela vai florir. Agora, é claro que a gente também não pode repetir algumas coisas que eu falei. Por exemplo, espera só um minuto. Essa estratégia não pode ser usada sempre, é só em situações que realmente não tem como naquele momento. Por exemplo, você está dirigindo o carro, não tem como você parar o carro para ouvir a criança, mas você pode explicar, olha, agora a gente está no carro, espera só um pouco, que quando eu estacionar o carro, quando a gente chegar em tal lugar, a gente conversa. Por quê, gente? Porque às vezes a gente pode criar um vício desses minutos se tornarem vários minutos e às vezes pode ficar muito tarde. A criança pode associar essa questão do espera, deixa para mais tarde. Ela pode acabar perdendo a paciência e não procurando mais você, procurando outras pessoas que vão dar atenção para ela. Então, aqui no caso, não é somente, gente, a fala. Eu não estou tratando aqui no caso só de você dar essa apreciação falando, mas você aprecia também na presença. A gente tem que, na verdade, encontrar um balanço para que a criança tenha essa atenção positiva. Quando essa nossa atenção e essa nossa confirmação acontece, a nossa criança vai acabar tentando imitar a gente, tendo a gente como um exemplo. Lembrem dos espelhos neurônios. É algo que é automático. O cérebro, ele está o tempo todo preparado
Na verdade, se a gente for colocar entre parênteses, armado, ali só com a bala no gatilho, preparado para que quando a criança vê aquela ação, a criança já interage, tá bom? Gente, foi muito bom esse podcast. Todos os podcasts onde eu falei sobre o cérebro, foi maravilhoso, eu amei. Eu vou trazer à tona lá nos meus stories algumas coisas, vou reprisar, na verdade, porque foi muita informação e a gente não tem como memorizar tudo, aprender tudo, a gente tem que repetir, tem que voltar atrás e refletir. É como andar de bicicleta, né, gente? Ou qualquer outra coisa que a gente aprenda. Isso é uma estratégia para quem lê. Quando se trata de conhecimento, é preciso treinar de outras das formas. E a gente tem que lembrar também que as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem pessoas que aprendem ouvindo uma vez, tem pessoas que precisam ouvir várias vezes e tem pessoas que precisam ouvir várias vezes e ainda refletir sobre aquilo, tá? Então, eu vou continuar falando sobre isso, trazendo lá para os meus stories. E tem mais novidades chegando, tá, gente? Se preparem aí para os novos podcasts, que vai ser sobre um tema muito interessante. Surpresa! E a gente se vê no próximo podcast. Aproveita e passa esse podcast para todas as pessoas que você conhece que têm crianças, para que eles também possam abrir os olhos deles, o campo de visão deles e entender sobre o que acontece no cérebro da criança, quimicamente falando e fisicamente falando, tá bom? Então, nós nos vemos já no próximo podcast. Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.